Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos fazer pequenos ajustes que são ajustes finais do nosso projeto. Nós já fizemos a exibição do chaveamento das etapas finais para a decisão de terceiro e quarto lugar e da grande final. Porém, falta a gente fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro, a gente precisa fazer uma correção. Na semifinal 2, eu coloquei Marrocos como mandante e a França como visitante. Essa chave de onde vem aqui a Inglaterra e a França e depois resultou na chave de Marrocos e França, é uma chave um pouco confusa. Se você for olhar a sequência de números lá, normalmente ela é toda, sempre ela é a única que está invertida, ela não está numa sequência normal. Mas vamos corrigir esse problema. Lá no nosso código, no arquivo index.js, você procura a variável jogos semifinais. E você vai fazer as seguintes inversões. Aqui em mandante tem que ser França, visitante tem que ser Marrocos. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema com relação às imagens das bandeiras. Aqui vai ser Franca, no caso imagem mandante, e imagem visitante vai ser Marrocos. Essas são as primeiras alterações. Lá no nosso programa, se você atualizar, observem que ainda persiste os dados Marrocos e França, porque isso aqui está armazenado em local storage. O que a gente está fazendo? A gente está lendo o arquivo quartasdefinal.json e pegando a sequência dos classificados. Então, a gente vai abrir aqui o arquivo quartasdefinal.json. A gente precisa pegar aqui o jogo de Marrocos e Portugal, Portugal e Marrocos, e jogar para baixo. Então, eu vou pegar aqui a chave do objeto 3, que tem o ID 3, eu vou recortar, subir uma linha, deixar o objeto 4 em cima e abaixo dele eu vou colocar vírgula, enter e vou colar o objeto 3. Vou apagar a vírgula lá do final, não precisa ter essa vírgula aqui no final. Na ordem vai ficar 1, 2, 4, 3. Nessa sequência, que é assim a gente vai conseguir pegar a sequência correta dos classificados. Fechei lá, salvei, fechei. Dei uma atualizada aqui na página. Observem que já está aqui na ordem, França e Marrocos. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar as bandeirinhas dos semifinalistas. Nós já sabemos quem são os semifinalistas. A gente pode fazer as alterações diretamente aqui no nosso arquivo index.html. Então, aqui no nosso arquivo index.html, na semifinal 1, nós já sabemos que do lado esquerdo nós temos a bandeira que é correspondente à Croácia. Então, a gente já pode colocar aqui croácia.png. Do lado direito é a Argentina. Então, a gente já pode colocar aqui Argentina. A gente pode fazer essa alteração direta sem problema. Aqui a outra vai ser França, escrito Franca, e a outra vai ser Marrocos, marrocos.png. Fiz aqui as alterações diretas no código. A gente poderia fazer essas alterações via função. A gente poderia criar uma função que lesse esses nomes e colocasse na ordem a sequência lá da bandeirinha. Tá? Depois, inclusive, eu posso deixar para vocês na descrição do código, colocar em anexo aqui um código para vocês terem uma referência de como poderia ser feito. É uma função que não é difícil, mas ela é um pouco chatinha, tá? Para você pensá-la. Considerando que a gente já sabe quais são, é até perda de tempo a gente ficar batendo cabeça com coisas que a gente já sabe quais são. A gente já pode fazer esse preenchimento direto sem problema, porque os participantes das semifinais não vão mudar. Eles já estão ali e pronto. A questão é a seguinte: nós sabemos que o resultado é 0 Croácia, 3 Argentina. Nós sabemos que o resultado foi 2 França, 0 Marrocos. Então, nós já sabemos que isso aqui é o resultado final. Então, a gente precisa guardar estes dados. Para a gente guardar esses dados, a gente tem dentro do index.js, nós temos uma estrutura aqui chamada jogos semifinais. Então, nós já sabemos a quantidade de gols mandantes. Então, por enquanto estava vazio porque nós não sabíamos efetivamente tudo. Mas aqui na ordem é gols mandantes 0 Croácia, gols visitantes 3 Argentina, 0 a 3. O vitorioso foi a Argentina e o perdedor foi a Croácia. Então nós podemos fazer esse preenchimento aqui. Tá? Poderíamos preencher também isso através de função. Nós poderíamos criar uma função específica que iria fazer a avaliação e fazer o preenchimento. Gols mandantes aqui, França 2, gols visitantes, Marrocos 0. Mesmo esquema, vitorioso no caso aqui da semifinal 2 foi a França e o perdedor no caso foi Marrocos. Na etapa de semifinal nós não temos eliminados, nós temos o vitorioso, os vitoriosos que vão fazer o chaveamento da final
E os perdedores das semifinais vão fazer o chaveamento da disputa de terceiro e quarto lugar. Basicamente é isso, né? Então, feito isso, a gente já tem aqui a informação em jogos semifinais. O que a gente precisa fazer? A gente pode já guardar essas informações, ou a partir do armazenamento dessas informações, fazer esse preenchimento. Esse preenchimento que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo em tempo de execução, né? Então, avaliando a diferença de gols mandantes e visitantes, a gente diz se foi o mandante ou o visitante o vitorioso, né? Então, a gente já tem essa noção. A gente poderia criar uma função, até para deixar mais atualizado, que é mostrar resultados semifinais, por exemplo, ou preencher resultados semifinais. A gente poderia fazer uma função desse sentido, que vai preencher os resultados das semifinais. Logo imediatamente abaixo ela, eu vou fazer a evocação, eu vou chamar ela pelo menos uma vez. Preencher resultados semifinais. Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos uma variável, que é uma variável mais elaborada, chamada jogos semifinais, que traz para a gente exatamente todas essas informações e a gente, a partir disso, pode fazer o preenchimento lá da área de spans, que está aqui, que é o span T1, o span T2, assim por diante. Então, a gente pode fazer esse preenchimento fazendo a leitura das informações que já estão lá dentro. A gente não precisa nem comparar a quantidade de gols, porque a gente só precisa saber quem foi que ganhou e quem foi que perdeu. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente sabe que lá em span T1, a gente tem que saber quem foi o vitorioso da semifinal 1. Então, essa é a referência. Então, o que a gente diz aqui? Que lá dentro de span T1, na verdade não é nem de T1, é o span de F1. No span de F1, eu posso colocar dentro dele o seguinte conteúdo. Lá de jogos semifinais, eu quero saber do jogo que está na posição 0, que é o primeiro jogo, eu quero saber quem foi o vitorioso. Então, o vitorioso de jogos semifinais 0, que é a primeira semifinal, ele vai ser o primeiro classificado da final, que no caso foi a Argentina. Lá em span F2, inner HTML, a gente vai fazer uma situação extremamente semelhante. A diferença é que ao invés do jogo 0, vai ser o jogo 1, que é o segundo jogo. Observem que só com isso aqui, a gente tem que fazer a exibição de Argentina e França, lá dentro do nosso programa. E observem que já aparece aqui, Argentina e França. Mesmo que a gente não coloque os valores aqui embaixo. Tá? E a gente pode, inclusive, colocar os valores daqui a pouquinho. Daí, a gente pode fazer agora a questão da disputa de terceiro e quarto lugar. Então, lá span t1.inner.html é igual a jogos finais 0, aqui no caso 0, e aqui no caso perdedor. E eu posso copiar essa linha para baixo, Shift Alt seta para baixo, span T2, e aqui ao invés de 0 eu coloco 1, para fazer a exibição do perdedor. Então, com isso, observem que já vai aparecer aqui bem certinho. Croácia e Marrocos, Argentina e França. Na ordem, inclusive, né? O preenchimento da bandeirinha aqui, a gente pode fazer por preenchimento direto, como nós fizemos lá dentro do nosso código. Assim como a gente pode fazer aqui através do programa. E podemos fazer o preenchimento dos resultados. Eu vou fazer o preenchimento das bandeirinhas diretamente aqui no HTML. Então, lá na disputa de terceiro lugar, a gente sabe que o primeiro classificado para a disputa de terceiro lugar foi a Croácia, porque ela perdeu para a Argentina. O segundo que foi classificado para a disputa de terceiro lugar foi Marrocos, que infelizmente perdeu para a França. Na grande final, o primeiro classificado aqui foi a Argentina e o segundo classificado foi a França, que a gente tem que digitar o nome Franca. Com isso, a gente já tem aqui o preenchimento correto. Bandeira da Croácia, bandeira de Marrocos, bandeira da Argentina, bandeira da França. Vamos fazer só o preenchimento dos dados aqui relacionados à quantidade de gols, que é a questão do value, que a gente tem que colocar aqui dentro desses inputs. Olhando aqui para a nossa parte do HTML, lembrando que aqui embaixo na parte de semifinais, nós temos os inputs. O primeiro input,
Aqui é de gols, lembrando que a gente não precisa ter esse input de fechamento, a gente pode apagar esse input de fechamento aqui, esse outro input de fechamento, se estiver aparecendo, a gente pode apagar. Esse outro input aqui de fechamento a gente pode apagar, esse outro aqui também a gente pode apagar sem problema. A única coisa que a gente tem que fazer, o preenchimento do value. A gente precisa fazer o preenchimento do value dessas informações das quartas de final 1, quartas de final 2, aqui no caso quartas de final 3, quartas de final 4. A gente tem a seleção disso utilizando o JavaScript. Então, aqui em cima no nosso código, lá para cima, bem lá para cima, a gente tem aqui, por exemplo, mas é o seletor só de span, né? Então vamos fazer o preenchimento do value mesmo. Criar uma variável chamada goals, let goals semi, fazer um document.query selector all, selecionar da semi tudo que tem a classe goals. Então goals semi, vou fazer um query selector all da classe semi, somente os goals, que da classe semi somente os goals. Com isso, eu vou fazer aqui o preenchimento da seguinte forma: de goals semi na posição 0 é o primeiro da semifinal aqui. Então observem isso daqui, pessoal. Então das semifinais a gente tem aqui na prática isso aqui, ó: Croácia, Argentina, França, Marrocos. Então eu tenho que fazer a exibição aqui do seguinte: lá na posição 0, o value que a gente vai preencher vai ser igual ao que? Na primeira posição, a quantidade de gols da Croácia. Então, gols da Croácia está lá em jogos semifinais do primeiro jogo, gols mandantes. Vou copiar essa linha para baixo, usando Shift Alt seta para baixo. Na posição 1 do primeiro jogo, que é o jogo 0, aqui eu vou mudar para visitante, que é a Argentina. Vou pegar essas duas linhas, copiar e colar para baixo, e vou mudar aqui para 2 e 3, e aqui jogo 1, 1. Então, primeiro jogo, segundo jogo, para a gente fazer a exibição da quantidade de gols mandantes e visitantes. Observe, 0 a 3, 2 a 0. Aí você diz, mas de onde é que a gente está pegando esses gols? Lembre-se que a gente está pegando da variável jogos semifinais, que a gente fez a atualização do preenchimento agora há pouco. Então, nós temos aqui os preenchimentos, já tem os preenchimentos ali em cima. Acredito que esses são pontos que a gente poderia fazer de ajustes no nosso código. Como sugestão, você poderia fazer aqui a habilitação dos inputs, depois a permissão para você poder colocar os valores e definir de fato quem foi o grande campeão, quem foi o segundo colocado, quem ficou em terceiro lugar, quem ficou em quarto lugar, e aí você faz a exibição visualmente aqui em tela. Existem vários ajustes ainda que a gente pode fazer nesse nosso projeto, só que a aula de hoje basicamente vai até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente provavelmente vai iniciar novos projetos. Como eu disse para vocês, a aula de hoje vai ficando basicamente por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!